Olá, sou o Júlio Santiago e hoje eu quero falar de execução fiscal, de um tema que tem gerado dúvidas em muitos advogados. Eu estava aqui olhando alguns comentários que vocês deixam nos vídeos e vi que o Francisco perguntou como ficariam as cobranças das dívidas abaixo de R$ 1 milhão com o advento da portaria PGFN 396 de 2016. A dúvida do Francisco me fez pensar em fazer essa aula, que é sobre arquivamento das execuções fiscais. Então continue aí comentando, eu leio todos os comentários, isso é importante para que eu saiba que tipo de aula que eu vou fazer para que você tenha um conteúdo de qualidade. Eu vou dividir essa aula, então, sobre arquivamento em duas partes. Na primeira eu vou te explicar o que é arquivamento sem baixa na distribuição, explorando o artigo 40 da LEF. Assim vai ser mais fácil entender a segunda parte, que é sobre a portaria 393 da Procuradoria da Fazenda Nacional, e falar sobre os arquivamentos de execuções fiscais abaixo de R$ 1 milhão e sobre todo o contexto que envolve a situação. Eu quero antes mandar um abraço para a galera do Amo Tributário, lá do Instagram. Eu sei que vocês acompanham o meu canal. Fiquei muito feliz em saber da divulgação dos vídeos por lá. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você passar a me seguir por lá também. Em breve vou postar umas fotos lá no Instagram para você poder acompanhar. Um último recado: se você perdeu alguma aula sobre execução fiscal, vai nas playlists do meu canal do YouTube ou nos vídeos que minha página no Facebook divulgam também, que as aulas ainda estão lá, as aulas sobre execuções fiscais, algumas delas pelo menos. Aproveita e se inscreve no canal e curte a página para você não perder as próximas aulas de execução fiscal e outros temas ligados ao direito tributário. Vou começar a aula de hoje contando um caso em que eu atuei. Certa vez, um juiz federal pediu para que a Procuradoria se manifestasse em um processo que estava arquivado, sem baixa na distribuição, devia estar arquivado há uns 3 anos. Era sobre a petição de um advogado que pedia para que fosse dado baixa do processo nos distribuidores da Justiça Federal, a fim de liberar o nome do seu cliente, lá do cliente dele que era o executado, para emissão de certidão negativa, já que a execução tinha sido arquivada. Alguns advogados confundem isso mesmo. Acham que pelo fato de o processo estar arquivado em execução fiscal, significa que ele foi extinto e que seu cliente não deve mais nada ao fisco. Não é nada disso. Se o processo está arquivado na forma do artigo 40 da LEF, o crédito tributário não está extinto. Pode ser que tenha havido prescrição, mas a extinção vai se dar por outros motivos. Não vai ser pelo simples fato do arquivamento. E você vai entender o porquê. O que diz lá o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal? De acordo com o artigo 40, o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos não ocorrerá o prazo de prescrição. O que acontece aqui? É muito comum a execução fiscal chegar em um determinado ponto que não tem mais como prosseguir, em regra por 2 motivos. O primeiro, porque não houve a localização do executado. O oficial de justiça foi até a sede da empresa, descobriu que ela fechou as portas e não tem ninguém mais exercendo atividade econômica no local. O procurador da Fazenda então pede o redirecionamento da demanda para os administradores daquela empresa. Mas muitas vezes esses sócios não são encontrados, porque o endereço do domicílio que eles forneceram para a Receita Federal do Brasil não está atualizado. O segundo motivo para que a execução fiscal não prossiga é porque o executado foi encontrado, mas o oficial de justiça não localizou bens para penhorar. O procurador da Fazenda pediu a penhora de dinheiro em conta corrente via Bacenjude, mas a penhora foi negativa. Ou seja, o executado não tem conta corrente ou a conta estava zerada. Depois o procurador da Fazenda pediu a penhora via Renajude, mas o executado não tem veículo, ou os veículos encontrados foram alienados fiduciariamente. Nesse caso, não dá para levá-los a leilão. Um parêntese aqui. Bacenjude e Renajude são sistemas eletrônicos. O Bacenjude é um convênio com o Banco Central em que se consegue bloquear dinheiro via online, na conta corrente do executado. O Renajude é um convênio feito com o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, em que se consegue bloquear veículos impedindo o registro de eventual alienação. Nesses 2 casos em que não se encontra o devedor nem seus bens, a lei determina que a execução fiscal fique suspensa por 1 ano.
para que o procurador possa diligenciar a localização dos bens. Nesse prazo, não está correndo prescrição, não se inicia o prazo prescricional. Quando termina esse prazo de 1 ano, sem que a Procuradoria se manifeste, indicando meios para localizar o devedor ou seus bens, o juiz determina o arquivamento do processo. É o que está lá no parágrafo 2º do artigo 40. Esse arquivamento é o que se chama de arquivamento sem baixa na distribuição. Essa denominação decorre da circunstância de não haver o cancelamento do registro no processo lá nos distribuidores. O processo fica aguardando a manifestação do procurador ou eventual prescrição que vier primeiro. Essa a leitura que deve ser feita do parágrafo 3º do artigo 40. Encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou seus bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Esse, a qualquer tempo, deve ser ponderado com eventual prescrição. O processo de execução fiscal não pode ficar eternamente parado. Como os tributos prescrevem 5 anos, se o processo, a partir do arquivamento, ficar parado por 5 anos, vai haver prescrição intercorrente, ou seja, a prescrição que ocorre no curso do processo. Primeiro o juiz suspende o processo por 1 ano, depois ele arquiva por 5 anos, somado esse tempo, temos um total de 6 anos de processo parado, a partir da decisão que determinou a suspensão do processo. Se a Fazenda Nacional não falar nada, vai haver prescrição do crédito tributário. Tem juiz que se vale do denominado despacho concentrado e já faz uma única intimação da Fazenda. No mesmo despacho, ele suspende a execução fiscal e já avisa que vai arquivar depois de 1 ano, se não houver manifestação da Fazenda, indicando aí meios alternativos para localizar o devedor ou os seus bens. Isso que eu estou falando só foi especificado na legislação em 2004 com a Lei 11.051, que incluiu o parágrafo 4º do artigo 40, o que diz o parágrafo 4º do artigo 40. Se a decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. O juiz, via de regra, tem que ouvir a Fazenda, porque pode ser que tenha havido alguma causa suspensiva do crédito tributário. Vamos imaginar que depois do arquivamento dos autos, o executado resolve dar sinais de vida e parcelar o débito. O parcelamento, e aí está lá no CTN, é uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. A Fazenda Pública não pode ajuizar e nem prosseguir com cobranças em que o crédito tributário esteja suspenso por uma das causas do artigo 151 do CTN. Arquivamento sem baixa na distribuição, então, é esse arquivamento previsto no artigo 40 da LEF, no qual a execução fiscal fica paralisada em virtude da não localização do devedor ou seus bens. Vou ficando por aqui e na próxima aula a gente prossegue com a segunda parte desse tema, abordando a portaria da PGFN 396. Não se esqueça de se inscrever aí no canal para você ser avisado quando eu publicar essa próxima aula, que vai ser muito em breve. Forte abraço e até a próxima!